Olá, pessoal. Hoje iniciamos a nossa primeira live da Make, uma das 4 empresas do grupo LPJ, e temos conosco um time de peso para conversarmos sobre a Lugo, uma empresa da MRV & Co., que é a aposta da construtora da família Menin para enfrentar o novo comportamento do consumidor. Sou João Paulo de Couto, líder de gestão e arquiteto responsável pela jornada de finanças e controladoria da Make, e os nossos convidados são mais que especiais para abordarmos o tema. Temos conosco Carolina Lima, Marketing Communications na Intralote do Brasil, Head de Marketing e Projetos de Inovação Aberta da Neo Ventures, professora do MBA de Gestão de Negócios da PUC Minas, MBA Global Business, MBA do IBMEC e professora titular de GBA de Inovação e Transformação Digital da Escola Conquer. Carol é formada em Relações Públicas no Centro Universitário Newton Paiva e com especialização em Marketing na PUC Minas. Temos conosco Reinaldo Simas, diretor de Tecnologia e Transformação Digital, MRV & Co., comandante do processo de transformação digital, que conta atualmente com 35 squads e mais de 250 colaboradores estruturados no modelo ágil. Reinaldo é engenheiro eletrônico com mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui especialização em Informática Industrial pela Universidade Saarlanders, na Alemanha. Rodrigo Rezende, diretor comercial e marketing na MRV & Co., formado em Engenharia pela UFMG, com MBA e Gestão de Marketing pelo IBMEC e com passagem na Universidade de Stanford. Rodrigo Luft, gestor executivo da Lugo, da MRV & Co., com formação acadêmica em administração no IBMEC e especialização em finanças no Dom Cabral. E Sandro Silveira, CEO da Make, uma das 4 empresas do grupo LPJ, formado em administração no Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e com especialização também em finanças na Fundação Dom Cabral. Bom, eu acho que a primeira coisa que todos nós gostaríamos muito de saber, primeiro, um conceito, eu queria puxar um pouquinho para a MRV, o conceito de ter entrado no mercado de startups. Por que isso aconteceu? O que foi mexido dentro da MRV e por que ela se viu provocada a entrar nesse mercado, a tentar se aproximar desse mercado de alguma forma? A gente sabe que a MRV ela tem ali, junto com o Inter e com a Localiza, uma participação dentro do Orb, que é um espaço aqui em BH que ajuda essas grandes empresas a se conectarem com startups no mercado de inovação, mas a gente quer entender como é que foi esse processo para a MRV de começar a se aproximar desse mercado. Falar de inovação e não falar de startup é um pouco complicado, né? A gente busca se aproximar das startups porque é uma forma hoje muito boa para se inovar, né? Para buscar formas diferentes, encontrar soluções diferentes, encontrar pontos de vista diferentes para problemas nossos, né? E também para melhorar a experiência do cliente. Isso vale para a Lugo, vale para a MRV & Co., vale para qualquer empresa da nossa plataforma habitacional. Então, o principal motivo é sim buscar inovação, buscar estar perto de novas fronteiras de negócio, de novas abordagens, de novos pontos de vista. E é nas startups que a gente encontra soluções inusitadas, né? E a gente tem excelentes exemplos, né? Vou trazer aqui um rápido. Na Lugo, por exemplo, eu estava visitando um prédio nosso e lá estava parado um carro da Use Cargo, que é uma startup mineira, né, de car sharing. Então, o cliente Lugo, ele não precisa mais ter carro, né? Tem parado no estacionamento do nosso condomínio um carro disponível para que ele possa usar, né? Olha que legal, Rodrigo, e isso seria isso é isso está lá num dos prédios, já é uma parceria da Lugo com a empresa de car sharing? Sim. Então, olha que bacana. Então todo condomínio da Lugo já tem disponível hoje um carro
obviamente, essa startup ela coloca carros à medida que a demanda cresce. Esse é um dos exemplos, tem vários exemplos, né? Sim, mas esse é sensacional, porque a gente sabe que a geração nova não liga muito para carro, não, né? Exatamente, não quer gastar dinheiro com seguro, matar dinheiro, então é super Exatamente, aderente, né, para esse público. Então, assim, exatamente. a inovação acontece de várias formas, e uma delas é via essas conexões que a gente criou com as startups, né? E o Orb é uma iniciativa, como você disse, de um grupo de grandes empresas mineiras que tem como objetivo se conectar essas startups a esse mundo, né, esse ecossistema complexo e rico que é o mundo das startups. Exatamente. E a história da Lugo? Quem pode falar um pouquinho para a gente sobre como é, né, o surgimento da Lugo, a história da empresa, a origem, a inspiração dessa ideia? Olha, eu vou completar, vou aproveitar que eu estou com o microfone aqui. O Rodrigo também pode falar, também começou, o Lutfi começou essa história, o Reinaldo também ajudou muito aí no projeto digital, o Santos também foi líder aí da parte digital também. A Lugo a gente se inspirou no modelo americano de mercado de aluguel. O mercado de aluguel americano ele já é bastante consolidado. A MRV ela tem uma operação nos Estados Unidos, se inspirou nessa operação. Essa empresa lá nos Estados Unidos ela chama AHS, American Housing Solution. E esse mercado ele consiste em condomínios focados para locação, né? Condomínios que são concebidos para atender um público específico, é o público de aluguel, né? Esses empreendimentos, depois de locados, eles são vendidos a fundos imobiliários, então investidores entram para gerar renda através desses condomínios, e o mercado funciona assim, né? Então, a Lugo é uma PropTech da MRV, é uma startup focada em gestão de propriedades. Ela adicionou para a MRV um know-how que a MRV não tinha, né? Que é um know-how de gestão de propriedade. Né? O Rodrigo Lutfi é o nosso líder dessa área, né, de gestão de propriedades. Né? Pode comentar aí sobre esse desafio, né, sobre essa jornada digital que é fantástica. Então, a gente se inspirou nesse mercado americano e, obviamente, tropicalizou o conceito, né, para o Brasil. Aproveitamos também esse ecossistema de startups que é muito rico aqui. Como eu disse, dei um exemplo aí de uma startup, tem outros exemplos para dar, mas a gente está entregando uma solução, uma experiência de moradia muito diferente do mercado tradicional de aluguel. Então, o mercado hoje brasileiro é um mercado muito amador, pulverizado, o cliente não tem uma boa experiência ao locar um imóvel no Brasil, e a Lugo ela traz uma experiência diferente. Uma experiência que conecta serviços, muita conveniência para o cliente, né, uma locação digital fluida, rápida. Então, a gente está muito satisfeito com o projeto. É um projeto que tem 1 ano apenas de existência, mas a gente já conseguiu fazer o IPO do fundo, né, o primeiro fundo imobiliário residencial do Brasil. Ele tá listado na Bovespa, com o nome de LUG11. Então, qualquer um pode fazer parte desse projeto, pode investir nesse projeto, pode receber rendimentos mensais de aluguel. Então, o projeto da Lugo é um projeto muito, muito bacana. É um projeto que abre a possibilidade de todo mundo fazer parte, né?
Sensacional. O Rodrigo podia falar um pouquinho para a gente sobre locação digital. Eu acho que isso deve ser um pouquinho de tabu para as pessoas que ainda não entenderam esse novo mercado e como é que isso acontece. Como que é esse processo de uma locação digital? Né? Eu acho que é interessante as pessoas entenderem um pouquinho. Bom, gente, primeiramente aí, bom dia a todos. A gente divide muito a Alugo aqui em duas frentes, né? Uma frente que é a plataforma que a gente desenvolveu em conjunto, que é uma plataforma online, né? Onde o nosso cliente consegue fazer a locação do imóvel dele em 3, 4 minutos no máximo, né? E, inclusive, nesse processo, a gente tem a própria análise de crédito automatizada já, né? Então, a gente tem ali essa aprovação instantânea para o cliente, que é uma coisa que eu considero diferencial de mercado hoje em dia. E a gente tem um segundo momento, né, que a gente julga como muito mais importante, que é o viver, né? A gente entende que a plataforma digital, ela hoje ela é o acesso que o cliente tem a essa comunidade que a gente vem criando, né? Mas a gente vê o nosso diferencial hoje muito mais no viver, né? E aí a partir do momento que ele entra aí no nosso ecossistema, né, e tem acesso a esses vários serviços que a gente vem disponibilizando para ele, né, que passa por um serviço de car sharing, a gente tem também um serviço de conveniência para compra de produtos, que é uma parceria com uma outra startup que chama Oni, que é uma empresa que disponibiliza um supermercado dentro aí do nosso prédio, né? Então, nosso cliente, ele desce até o térreo e ele tem ali acesso a diversos produtos, como se fosse uma loja de conveniência de um posto, né? A preços mais acessíveis, né? Onde ele consegue consumir ali N serviços, né? E até itens que hoje em dia são mais básicos, mas que a gente ainda não conseguiu levar isso para todos os prédios, né? Quando você pensa numa locação pessoa física com pessoa física, que é, por exemplo, uma internet de fibra ótica nativa na unidade dele, né? Que é uma coisa básica hoje quando a gente pensa, né? Mas que hoje um cliente normal ainda tem que ligar para uma operadora, fazer uma instalação. Então, isso hoje já faz parte do nosso condomínio, né? E tudo isso de forma 100% digital, né? Então, o cliente ele entra nessa plataforma através dessa plataforma de locação e ele cai no ecossistema que é algo muito mais completo para ele e que começa a fazer sentido desde o momento que ele visita no nosso prédio, que pode ser de forma tradicional, né, que é ele visitando online. A gente tem também uma opção de fazer uma vídeo com ele online também, caso ele não queira ir até o prédio, né? E a gente tem uma terceira opção, que é uma tecnologia que a gente embarcou aí nessa plataforma, que é ele fazer a visita por ele mesmo. Então, a gente fez todo um desenvolvimento 3D do prédio, né, onde ele consegue navegar dentro desse prédio nosso e ele não está visitando uma unidade parecida com a dele, né, quando ele está fazendo esse tour lá dentro. Ele está visitando a unidade dele, né, então, então, se ele quer alugar a Torre 1, 504, ele vai entrar, né, aí nesse tour nosso, né, ele começa lá na garagem mesmo, como se ele estivesse entrando no prédio, entra no elevador ou sobe pelas escadas, chega até a unidade que ele quer alugar, e ele vai ver a unidade... É um de realidade virtual? Exatamente. Mas em vez de entrar só na unidade, a gente tem de toda a torre, toda a área comum do prédio inteiro. Então, ele navega 100% dentro do ambiente que ele vai viver ali. Entendi. E quando você fala do Viver, me explica um pouquinho para a gente o Viver. Viver é um programa de vocês? O que é? Só para a gente entender um pouco melhor. O Viver, para a gente, são todas as etapas que vêm depois do processo de locação, né? A gente simplificou tanto esse processo de locação, né? É uma coisa que ele faz em 3 minutos, né? E o Viver, que a gente chama, é ele morar com a gente, né? E ele vai morar 30 meses, ou seja, só o tempo que as coisas demoram já mostra para a gente que esse viver é muito mais importante do que o alugar, né? O problema se deu, né, que a gente inverteu essa lógica. A gente foi no mercado, quando a gente começou a desenvolver a Alugo, e perguntou para os clientes, né, que dor que eles tinham hoje no mercado de locação. E a gente viu que o mercado hoje tradicional, o cliente ele acha que se a gente resolver o problema dele de não ter fiador, não ter que ir num cartório reconhecer firma, e não ter que ficar horas discutindo preço
ou condição com uma pessoa, a situação dele estava resolvida. E aí, quando a gente foi evoluindo no projeto da Lugo, a gente viu que isso aí ia estar resolvido em 3 minutos para ele, que era ele entrar na nossa plataforma e sair com um apartamento alugado, né? Então, ele entra lá, escolhe a unidade, ele mesmo que emite o contrato dele, ele preenche os dados dele, né? Gera o contrato dele, vai para o e-mail dele, ele assina ali de forma digital e ele já está apto para agendar a retirada de chaves dele lá no nosso prédio, com o nosso gerente de comunidades, que está lá para melhorar a experiência dele com a gente, né? A partir daí ele entra no Viver. Então ele recebeu as chaves e aí ele começa a viver com a gente ali todos os dias, né? E é onde hoje está o nosso foco para melhorar cada vez mais a vida desse cliente, né? E a gente viu esse cliente evoluindo, né? Porque a gente voltou depois para perguntar para esse cliente e hoje esse cliente que já morou com a gente, ele quase que acha obrigatório esse processo de locação digital, né? E ele evoluiu, né? Ele falou, não, agora eu quero conseguir alugar um carro aqui dentro, né? E aí a gente foi dando acesso a ele a esse tipo de coisa, coisas que não se vê num prédio normal, né? E aí ele foi se acostumando com isso, e aí ele ficou sendo muito mais exigente, até com a gente mesmo, né? Na qualidade do serviço e nas coisas que a gente levava para ele. Então, por exemplo, a gente recentemente entrou com um sistema de locker, né? Então, o entregador chega e ele pode deixar a encomenda da pessoa ali na entrada e a pessoa recebe um SMS falando que foi deixado uma encomenda para ele ali no locker. Sensacional, né, Rodrigo? Não precisa mais aquela coisa. Você tem porteiro 24 horas, né? Exatamente. Para receber encomenda, né? Exatamente. E aí a gente sempre conversa com o nosso cliente, né? Para entender quais são as dores, quais são as necessidades. Então, se a gente está com vários projetos na mesa, porque é assim que funciona, né? Então, a gente vai para ele e pergunta, olha, quais dessas ideias aqui faz mais sentido para você no curto prazo? E aí a gente vai implantando. E a gente tem um diferencial enorme, né, que a gente consegue implantar as coisas num prédio, né? É diferente de um prédio tradicional, que você precisa trazer uma votação, 65% das pessoas têm que aceitar, né? Então, a gente consegue dar muita agilidade para isso, tanto para pôr, quanto para tirar, quanto para testar, se é alguma demanda específica de alguém que está tentando buscar alguma coisa. Eu vou entrar aqui um pouquinho, né, gente? Obrigado a todo mundo. Nossa. Pegando embalo, eu durante esse projeto, né, Lúcio, a gente aprendeu muito, e essa fase do Viver, eu acho que resumindo, é a verdadeira experiência do cliente. Quando a gente fala de experiência do cliente, o Viver é tudo isso, é a experiência do cliente, é muito massa, cada coisa que vai se imaginando, vai se construindo e vai agregando a solução Lugo em função da experiência do cliente. Então, se você pode traduzir, as pessoas falam, qual é a experiência do cliente? O Viver é a experiência do cliente Lugo, né? Eu acho que isso é bem legal. É legal falar que a Make é super customer-centric, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês junto com o pessoal da MRV Lugo deve ter sido bem focado nisso também, né? Além da tecnologia, desse processo, em favor do olhar para o cliente, né? É isso aí, Carol. Eu acho que é uma boa hora aí da gente chamar o Reinaldo para o jogo, né? Porque na hora que a gente fala aí do alugar, da jornada digital, a gente fala do viver, né? Teve todo um processo que eu acho que não foi tão simples assim, como que foi essa construção da jornada, né, Reinaldo? Como é que depois dessa ideia toda, para sair isso que foi exposto aqui, como é que foi, assim, no seu entendimento, como é que você viu aí esse processo da construção da jornada Lugo, né? Conta um pouquinho aí para a gente. Sim, Reinaldo, legal te ouvir mais sobre isso. Ô, Sandro, eu acho que você tocou num ponto importante, que é a questão da vocação digital, né? Esse projeto deu muito certo porque a vocação digital dele estava muito clara, né? O Rodrigo, aí, como o executivo-chefe da Lugo, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria de futuro digital, de estratégia digital, né? Vocês estavam falando de startup, a Lugo é meio que uma startup da MRV, né? A empresa entendeu lá atrás, né, há não muito tempo atrás, mas as coisas aqui na MRV passam rápido, parece que faz muito tempo, né, que nós tínhamos que desenvolver mercados que garantissem uma independência de funding,
né? A MRV está cada vez mais se tornando uma empresa multifunding, né? E, aliado a isso, né, o nosso presidente participou, o Rafael Menin, junto com o nosso fundador, né, participaram aí, o Rubens Menin, participaram do Singularity, alguns anos atrás, e eles voltaram com um discurso que se alguém tem que uberizar o nosso setor, que sejamos nós, né? E nessa época, Uber, Airbnb estavam realmente disruptando os mercados, né? E a questão da propriedade versus o consumo, né, era uma latente, né? E a Lugo nasceu para isso, né? A Lugo nasceu para mudar, transformar a maneira como as construtoras trabalham a questão do funding, né? Como o Rezende comentou aí, nós não produzimos mais para vender para o consumidor final, nós produzimos para alugar para o consumidor final e vender para um fundo imobiliário, né? Com isso, a gente criou uma forma que aqui no Brasil era inusitada. E, ao mesmo tempo, para mudar o foco, né, para um consumidor que também estava passando por uma mudança aí de... Acho que foi você, né, Carol, que comentou, né, o jovem não quer mais a propriedade, quer a experiência, né? Essa vocação digital é que foi, para mim, a grande responsável por esse negócio ter dado certo. Em nenhum momento nós tivemos dúvida de onde a gente queria chegar. É claro, né? Boas ideias sempre aparecem, vocações boas sempre aparecem, você precisa ter fundamentos digitais, você precisa ter destreza digital, né, para fazer isso acontecer. Reinaldo, até pegando um gancho, o processo de inovação, a gente tem que ter um objetivo muito claro de onde a gente quer chegar, e você falar isso eu acho sensacional. Vocês não tiveram dúvida em nenhum momento aonde chegar, né, nesse processo todo. E aí, Carol, eu acho que o ponto mais bacana nessa história toda é que teve um engajamento muito forte do Rodrigo, do Lutfi, até do board inteiro da MRV, né, do Rafael, do Fischer. Esse projeto se tornou talvez hoje um dos grandes esteios aí da transformação digital da MRV, né? Da nossa parte aqui, enquanto tecnologia, nós entramos muito com os fundamentos, né? Nós somos uma empresa que investimos consistentemente em tecnologia. A MRV tem um mindset tecnológico muito forte, né? Nos últimos 10 anos, a gente tem investido sistematicamente aí nesses fundamentos, primeiro com o RP, depois com o CRM, depois com cloud, enfim, inteligência artificial. É legal até gente, como é que foi o processo de escolha dessas tecnologias, Reinaldo? Como é que foi isso, sabe? Vocês olharam para quais tecnologias, quais vocês escolheram, por quê, né? Você falar um pouquinho isso para a gente também é bem bacana. Foi meio natural, né? Eu acho que esse Lego estava na mesa, né? Apareceram novas peças, a Oracle trouxe novas peças. A destreza digital veio do ágil, né? A gente tinha uma equipe, o próprio Sanzio aí, ele encabeçou essa equipe, essa squad, né? Nós usamos uma squad para implementar esse projeto. O Rodrigo colocou nada mais, nada menos que o Lutfi para ser o PO dessa squad. Enfim, todos os ingredientes para dar certo estavam na mesa, né? Uma ideia excelente, uma vocação digital muito clara. A MRV num estágio tecnológico com todos os fundamentos preparados, né? A gente tinha SAP, a gente tinha Oracle, a gente tinha, enfim, né? Tinha equipe, né? Tinha gente que sabia fazer, e aí foi rápido, né? Um projeto muito rápido, né? A gente, em 4 meses o site já estava no ar, o app já estava no ar, esse processo tudo isso que o Lutfi e o Rodrigo falaram, Carol, o mais bacana é dizer que já está hoje implementado e funcionando há um bom tempo, está dando super resultado, né? Os empreendimentos que foram lançados, se eu não me engano, 3, mas vem vindo muita coisa a mais por aí, essa estratégia vai aumentar bastante. Tem uma coisa em comum, né? São lançamentos chapa quente, né? Eles lançam e em pouco tempo estão totalmente alugados, né? O fundo também deu super certo. Eu acho que foi uma conjunção de fatores.
A questão da tecnologia que você comentou, como é que foi a escolha da tecnologia? Eu diria para você que, óbvio, tecnologia é importante, né? Mas aqui foi talvez o ponto menos importante dessa história toda. O mais importante foi a gente ter a vocação, as pessoas, ter tido, obviamente, o envolvimento direto aí, de todo o time. O Sandro viveu isso muito, né? Na pele, né? A gente teve essa disponibilidade do Sandro de liderar de perto essa iniciativa, né? Tivemos parceiros que nos ajudaram do lado da Oracle também, a própria Oracle esteve muito presente. Só lembrar que esse projeto, gente, olha que bacana, né? Uma startup, né? Uma construtora aqui de Minas, que por acaso é uma das maiores construtoras do mundo, mas está aqui fora do eixo Rio-São Paulo, concorreu agora, né? Era para ter sido em março, mas aí a pandemia não deixou ser em Chicago, ao prêmio de melhor projeto de Customer Experience da Oracle. Sensacional, né, gente? Ficou em segundo, né? Eu acho que isso mostra o potencial desse projeto e o quanto que ele é inovador. E a tecnologia é um meio, né? Ela é um meio justamente para você atingir todo esse objetivo de ser customer-centric, né? De ser centrado no cliente. E eu queria saber de uma coisinha de vocês, aí pode ser Rodrigo, Luft, vocês três, sobre a cultura organizacional dentro da MRV. Vocês viram alguns entraves, tiveram algumas barreiras, porque a gente sabe no mercado de inovação que a cultura organizacional, às vezes, e isso influencia, isso a gente inclui pessoas. As pessoas se assustaram um pouquinho, tiveram aqueles que se adaptaram mais a um momento tão novo que vocês começaram a mostrar para a empresa, teve aqueles que falaram, puxa vida, ou sempre tem aquele também que fala, não vai dar certo, né? E como é que foi isso, lidar com pessoas, com cultura, como que foi isso para vocês? Bom, posso puxar aqui. Antes eu queria fazer uma ressalva importante. Estão diminuindo um pouco a importância aí da tecnologia, e aí o time do Reinaldo, do Sanz, foram fundamentais para esse projeto, tá? Então, e tem uma frase interessante do Da Vinci, que eu gosto de lembrar sempre, que é o seguinte: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, para você entregar uma solução simples, intuitiva para o cliente, e para aquilo realmente ser universal, é algo sofisticado que está por trás, né? Tem uma inteligência, tem todo um conhecimento que está por trás, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para o nosso time digital, né? Para o nosso time de tecnologia, que nos apoiou a todo momento, que disponibilizou recursos, pessoal, né? Trabalhou aí até tarde, muitas noites, né? Fim de semana. Então, eu queria tirar esse chapéu aí para essa turma, porque sem eles, sem essa dedicação, nada do que a gente entregou teria sido possível, né? E sobre a sua pergunta, Carol, a MRV ela sempre deu muita liberdade para a criação, para a inovação, né? A nossa inovação tá no DNA, né? A gente dá muita autonomia para as pessoas. Então, esse projeto da Lugo foi um belo exemplo de como a MRV encara inovação. Então, assim, eu concordo contigo que essa geralmente é uma grande questão nas grandes empresas, né? A inovação muitas vezes é tratada querendo entregar resultado rápido, né? Medir performance muito rápido, cobrar resultado muito rápido, criar muitas barreiras orçamentárias, e aí a inovação acaba não dando fruto, né? Então, a MRV deu toda a liberdade para a gente criar, né? Nós contratamos várias pessoas. Gostaria de dizer que a Lugo foi criada sem orçamento. Que sensacional. Tá? Não tinha orçamento. Assim, mas qual que era o plano orçamentário da Lugo? Não tinha. Zero. Não tinha. Então, a gente,
Obviamente que, uma vez que cada projeto era concebido, projeto de TI, ele tinha um orçamento específico. Sim. Né? Para contratar pessoas, a gente acabou formatando esses orçamentos à medida que a gente foi construindo a startup. Né? Mas lá no início do ano, não tinha um orçamento para lucro. Né? A gente não estava preso numa caixa. Né? Então, foi nos dado muita liberdade, né, de contratar, de investir em tecnologia, de acelerar o projeto. O tempo, obviamente, foi definido com muita... Né, a gente sabia onde que a gente queria chegar e em qual velocidade que a gente queria chegar. Isso a gente não abria mão. Mas foi nos dado todos os recursos, tanto humanos, capital intelectual e capital financeiro, para a gente colocar esse projeto de pé. Então... aproveitando o gancho que você falou aí do budget, tem uma característica interessante desse projeto, que a gente aprende muito com ele, né? Que foi a capacidade que a gente teve de olhar para a jornada, olhar para dentro de casa, entender tudo que estava à disposição dentro de casa e reaproveitar aquilo, fazendo as conexões necessárias no limite da simplicidade, igual você comentou. Para quê? Para que o investimento fosse feito focado naquilo que faria diferença na solução digital. Isso foi um ponto assim que a gente aprendeu muito nesse projeto, que a gente exercitou muito, e eu até lembro, na construção da jornada que para de pé, a gente usou muito isso. Isso, apenas para complementar, eu acho importante a gente reforçar essa questão do budget, né? Muito interessante isso, marcou muito. Sobre a cultura, desculpa, só complementar um ponto aí da cultura, que eu acho que é importante, né? Isso. O nosso fundador aí, o Rubens, ele fala muito sobre a gente não ter nem arrogância nem soberba, né? Eu acho que a questão aqui é estar ciente que a gente pode ser desafiado o tempo todo, né? Então, essa cultura de mudança contínua na MRV é uma latência, né? O nosso modelo está sempre sendo desafiado e a gente nunca se acomoda com ele. E acho que é isso que faz com que a gente consiga entregar um projeto tão bacana sem ter um orçamento inicial, como o Rezende falou. Uhum. Assim, acho que uma coisa muito interessante aqui, né? Lá no início da Lugo, o Rafael falou um negócio com a gente, né, que eu acho que foi fantástico. Se alguém tem que disruptar o nosso negócio, que seja nós mesmos, né? Então a gente validou a ideia, validou o conceito e marcamos onde a gente queria chegar, né? E de lá para lá fomos fazendo encontros periódicos para fazer o acompanhamento com ele, né? Então acho que essa cultura da MRV, né, em 7 meses a gente conseguiu colocar uma plataforma no ar, né, que a gente vê empresas tentando fazer há anos, né, e ainda não conseguiram chegar no ponto final. Então, isso é sensacional, por isso que eu quis bater nessa tecla, e eu queria que vocês falassem para a gente, que eu acho também importante a gente ouvir alguns pontos, assim, legal, tá dando super certo, claro que tem os desafios do dia a dia, mas, assim, o que deu... A gente já viu o que deu muito certo, mas, assim, o que a gente precisou nesse processo? O que vocês precisaram, às vezes, voltar um passo, repensar e teve que pivotar, ou seja, vamos deixar aqui e vamos partir para frente. Como é que foi esse processo de aprendizado, de, às vezes, lidar com algo que vocês falaram assim, não, isso aqui não vai dar agora, né? Isso aqui vai ter que ser repensado. Como é que foi isso? Vocês conseguem falar um pouquinho para a gente? Bom, assim, o que eu acho? A gente saiu do zero, né? A gente não tinha nada, né? Então, eu, o Rezende, o Reinaldo, o Sanzio e a turma toda de desenvolvimento começamos a criar o que a gente imaginava de uma empresa perfeita, né? Mas era o que a gente imaginava, né? E aí, quando a gente começou a levar isso para mais próximo do cliente final, né, que ia consumir aquele produto, a gente teve várias mudanças, né, e acho que essa é a grande vantagem do ágil, né, então a gente foi andando, né, e a gente ia mudando o tempo inteiro, né, porque o que a gente pensava não era o que acontecia, né, então a gente teve que ir voltando, e tivemos fracassos, claro que tivemos, né, e a gente voltava, repensava no negócio,
colocava de novo, testava com o cliente, fazia um teste AB muitas vezes, né, e a gente ia entendendo o que fazia sentido para o cliente, né, porque como a gente saiu do zero, a gente teve que construir alguma coisa inicial e perguntar para o cliente, né, e foi isso, né, a gente voltava toda hora pensando, isso aqui não deu certo, vamos refazer, porque tem o cliente, a gente achou que o botão tinha que ser aqui, mas o botão tem que ser aqui embaixo, porque ele não está achando o botão, né, esse é um exemplo básico de UX, né? Mas que a gente deparou com isso o tempo inteiro. E assim, Lúcio, vocês conseguiram, vocês fizeram algum processo nesse processo de aprendizado ágil? Vocês conseguiram ir até um grupo de clientes, ouvir, voltar e de acordo com o que vocês escutaram lá fora nesse processo de empático mesmo, que a inovação pede, né? Ela pede uma empatia muito forte. Vocês conseguiram ir lá, ouvir, corrigir a rota de acordo com o que vocês escutaram? Isso aconteceu? Sim, o que aconteceu com a Lu? Quando a gente subiu a nossa plataforma, a gente já tinha um grupo de 70 a 80 clientes morando com a gente aqui em Belo Horizonte, que foi o nosso primeiro lançamento. Então, a gente conseguia ir sempre neles, a gente testava e voltava, testava e voltava, testava e voltava. Até a gente achar o caminho onde fizesse mais sentido. Mas, assim, o Reinaldo sempre trouxe a gente muito para o quê? Não adianta tentar desenvolver o perfeito, né? A gente precisa colocar no ar, né? E a gente vai se ajustando, né? Se a gente tentar o perfeito, quando a gente colocar no ar, já vai estar obsoleto. Exatamente. É interessante, né, Lúcio, lembrar aqui que a Lugo, a solução digital dela, foi construída com o avião voando. Né, é o que você falou aí, já tinha 70 clientes, o avião já estava voando, a gente tinha um plano de entrar com os novos empreendimentos e colocando novidades a cada entrada de um empreendimento, correndo atrás para colocar uma funcionalidade nova, uma ativação de valor novo, né, nova dentro de cada passo que a gente dava. Então, assim, o avião já estava voando, então era mais um desafio. Imagino. Eu queria voltar num ponto que eu acho importante para as pessoas entenderem, porque a gente que está, eu falo que o mercado em geral, a gente vive nós que olhamos para a inovação da forma que a gente olha, trabalhando com ela, estudando sobre ela, a gente está numa bolha. Quando a gente vai falar para uma massa, né, lá para fora, as pessoas às vezes tentam entender com mais detalhes e não entendem como quem está ali no dia a dia. Elas querem, inclusive, entender mais. Então, né, como é que acontece o processo na Lugo? A MRV, ela constrói prédios para a Lugo administrar. Como é que isso funciona? Só para a gente entender essa pegada, né? Para a Lugo administra e aluga, como é que isso funciona? Esse modelo de negócio. Vamos lá. A Lugo, ela utiliza toda a estrutura instalada na MRV, tá? Então, todo o know-how que a MRV tem de 40 anos, de conhecer as cidades do Brasil, né? A MRV está hoje em 160 cidades, então ela tem time espalhado no Brasil inteiro. Né? Ela conhece os terrenos, ela conhece construção, ela tem time para gerenciar as obras com eficiência. Então, ela usa todo o know-how, toda a capacidade instalada da MRV para desenvolver propriedades, para comprar terreno, para aprovar projeto, para construir com eficiência. Né? Então, ela adiciona o que a MRV não tem, que é a gestão de propriedades. Então, a Lugo é uma PropTech, né? Ela gerencia propriedades. Então, como que funciona? A MRV desenvolve esses projetos, compra os terrenos, constrói, aluga essas propriedades, gerencia essas comunidades de aluguel, e a gente vende esses projetos, sendo em fase inicial ou em fase já alugada para fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários compram essas propriedades e passam a deter essas propriedades. E esses fundos contratam a Lugo para gerir essas propriedades. Então, a Lugo coleta esses aluguéis, faz toda a gestão dessas comunidades, né, proporciona todo esse diferencial que a gente tratou aqui de serviços e devolve esses valores para os investidores. Então, se hoje você tem uma cota LUG 11,
né, que hoje está avaliado em R$ 107, R$ 108 reais na Bovespa, você recebe todo mês um aluguel, né, na verdade, um yield, um rendimento dessa cota, que são aluguéis. Na verdade, são que o mercado americano chama de NOI, né, que é o valor líquido, né, do aluguel. Né? Depois das despesas, você recebe esse valor líquido. Então, veja que interessante, você não precisa mais ter um apartamento, comprar um apartamento para alugar e ter toda a dor de cabeça, né? Exatamente. Ter um imóvel, você não precisa nem ter o dinheiro para comprar um imóvel. Olha que interessante. Você consegue comprar uma fatia de um imóvel, você consegue ser acionista de um pool de investimentos. Então, você tem N benefícios, né? Você tem uma diluição de risco, né? Porque você não tem aquele apartamento, você tem um pool de apartamentos. Você não precisa se preocupar com a gestão da propriedade, você não precisa se preocupar com o corretor, em pagar comissão, com inadimplência. Então, Condomínio também, né? Aquelas reuniões de condomínio, essas coisas que as pessoas têm que participar. Você não precisa se preocupar com nada. Então, assim, é um modelo de negócio totalmente novo, sobre os dois aspectos, né? Tanto do aspecto do morador, cliente, onde ele tem ali acesso a uma experiência totalmente diferente que o mercado avulso, tanto do ponto de vista do investidor, da outra ponta. Né? Então, é um modelo de negócio muito inovador. Sensacional. Ainda pouco conhecido no Brasil, sim. Né? Mas a gente está apostando muito para que esse modelo seja reconhecido nacionalmente e o brasileiro tenha esse tipo de investimento como um investimento, como uma poupança. Né? Com certeza, com certeza. É uma nova forma de investir. Estados Unidos. Uma nova forma de investir, que antes a gente pensava em comprar o apartamento, deixar lá, né, alugar, pegar a renda daquele aluguel, e às vezes a conta até nem fechava, né, Rezende? Então, eu acho que é bem interessante esse processo. Exatamente. Bom, é legal a gente falar rapidamente os próximos passos do negócio, né? Assim, mercado, tecnologia, o que vocês pensam em investir em quais tecnologias, pensado em todo esse processo de foco no cliente completo, né? Eu falo que nem é foco do cliente, é customer-centric, é centrado no cliente, né? Vai além de foco do cliente, é completamente driven, né? Pelo que o cliente pensa e busca no mercado. As novas tecnologias, como é que vocês estão pensando e como que a Lugo está hoje e está se planejando para o presente e para o futuro, né? Tá. Deixa o Rodrigo falar um pouquinho. Rodrigo Lurt, fiz meu xará, um pouquinho do marketplace, de como que a gente está, todos esses serviços que nós estamos oferecendo para o cliente, feedback que a gente está trabalhando nele, que é uma solução tanto de tecnologia quanto de modelo de negócio, que é muito interessante também. Vai lá, Rodrigão. Bom, então o que é a nossa ideia, gente? A gente começou a acompanhar o consumo dos clientes dentro dos nossos prédios e a gente viu que existe muita aderência nesse modelo. Né? A gente testou isso primeiro, né? E a gente viu que as pessoas, de fato, elas se adaptaram a essa facilidade, né? Então, as pessoas estão consumindo cada vez mais ali dentro daquele ambiente deles, né? E aí a gente discutindo ali internamente como criar um programa de fidelidade em cima disso, né? E aí a gente chegou num conceito, né? Numa ideia que tem hoje no mercado rodando, né? Que foi criar um primeiro cashback do mercado imobiliário. Então, basicamente, a ideia é para cada R$1 que a pessoa consumir em serviços e produtos dentro daquele ambiente, ela vai ter X% de desconto no aluguel dele. Né? Essa é a nossa meta aí para esse fim de ano, né? A gente trabalhar nesse produto para subir essa solução aí no fim desse ano e início do ano que vem. A gente já tem um piloto para rodar nos próximos meses, né? Que a gente já tem um fornecedor de peso que aceitou entrar nesse piloto, né, e sem custo nenhum para o cliente, ou seja, o produto final não vai aumentar, né, senão perderia o sentido da lógica, né, do negócio. Então, a ideia dele, aí do fornecedor, é ganhar cada vez mais na escala, né,
E a gente sabe que quando ele está dentro ali do nosso ambiente, ele deixa de ter vários custos, né? O custo de locação de uma loja, então tem várias coisas ali que ele ganha, né? A por estar ali dentro, ele consegue reduzir o preço final para o consumidor. Sim. E os projetos para vocês atuarem nacionalmente? Como é que estão? Bom, nós vamos, nos próximos meses, lançar mais 4 projetos. E a nossa ideia é vender antecipadamente ao fundo imobiliário, o FI Lug 11, esses 4 projetos. Então, nós vamos entrar em São Paulo, né, nós vamos colocar mais um projeto em Campinas, nós vamos colocar um projeto em Salvador, nós vamos entrar em Salvador, e também na região metropolitana de Belo Horizonte, na frente do Shopping Contagem. Então, são projetos escolhidos a dedo, são terrenos escolhidos a dedo. Para a gente, esses imóveis eles têm que estar localizados em polos geradores de demanda para aluguel. Né? O que são polos geradores de demanda? São universidades, são comércio estruturado, muitas vezes um shopping, fábricas, empresas, hospitais. Então, é onde serviço público, então é onde tem demanda para aluguel. Então, a gente escolhe os terrenos a dedo para que eles tenham uma taxa de vacância baixa, né, estejam sempre muito bem alugados. A missão da Lugo é essa, continuar a desenvolver, a melhorar a experiência do cliente, como o Rodrigo falou, adicionando serviços, adicionando tecnologia, facilidade, conveniência. Né? A gente tem 3 pilares aqui de fazer com que as pessoas economizem tempo, gerar conveniência para as pessoas. Sensacional. Né? Então, a gente tem que facilitar o dia a dia dela, né? E, obviamente, economizar dinheiro. Né? A gente quer entregar um aluguel mais barato. Então, a gente está criando um modelo muito bacana, muito inovador, e a gente quer que esse projeto seja um projeto de todos, né, através dos fundos imobiliários, né, que não é demagogia. A Lugo eu brinco que a Lugo é uma empresa de crowdfunding. O que é o crowdfunding? Crowdfunding é quando você tem muita gente sustentando a evolução de um negócio. Né? Então, nada mais crowdfunding do que um fundo imobiliário onde cada um pode investir R$100 e você ser sócio de um negócio. Sócio, literalmente, recebendo aluguéis todos os meses. Né? Então, é esse o nosso objetivo. Nós queremos aí ser uma grande administradora de propriedades. Vamos ter, não só aqui, como nos Estados Unidos também, com o projeto da HS. E, sem dúvida, vamos contar aí com a parceria aí com o LPJ, o time de tecnologia da MRV. Né? Nós estamos aí de mãos dadas para vencer esse desafio. Isso aí. Então, a gente está chegando no nosso final, né? E, porque se desse, eu acho que a gente ficava aqui mais umas 2 horas batendo papo e contando essa história tão sensacional, né, gente? Porque acho que é tanta curiosidade em relação a isso, né? Como o Rodrigo falou, para o brasileiro ainda é algo que está sendo atrativo e, ao mesmo tempo, é novo, né? Acho que os processos envolvendo tecnologia, meu Deus, como é que eu vou ter meu crédito aprovado online? Várias pessoas devem pensar isso, né? Como é que eu vou ter ali toda uma vistoria online? Como é que isso acontece, né? Ainda mais em mercados onde, às vezes, o mineiro que é mais desconfiado, e vocês estão tendo tanto êxito aqui, né? Vencendo essas barreiras até culturais, né? Para as pessoas. Então, eu acredito que é muito fascinante a gente ver esse negócio, a possibilidade de expansão cada vez maior que ele tem, a aderência que ele tem ao público que hoje não se importa tanto com a propriedade, né, em ter o carro
próprio em ter a casa própria, a gente sabe que é uma geração em que isso não faz tanto sentido quanto uma geração X, por exemplo, né? E não faz tanto sentido isso mais para as pessoas. E a facilidade em todos os processos, como que isso está cada vez mais latente na gente. Não ter que pegar tanto documento e ir a um cartório, eu não tenho tempo, isso me desgasta, isso me traz até um estresse. A gente aqui que está no dia a dia no mercado de trabalho, trabalhando pra caramba, se a gente pensa nisso, a gente já se sente estressado. Ai, meu Deus, eu vou ter que ir no cartório, eu vou ter que pegar isso, eu vou ter que levar não sei aonde, vou ter que ver... sabe, são processos que trazem muitos desgastes, inclusive emocionais, para o cliente, né? Então, eu acho que quando se pensa na tecnologia, nas estratégias, né, de marketing, de culturais também para uma empresa como a MRV, né, e entra todo um processo de estudo sobre isso, as metodologias ágeis agindo também, que foi o que, né, vocês utilizaram muito, né, Reinaldo e Sânzio. Então, assim, é um processo de muito aprendizado, eu acho que é aprendizado constante, e entendendo o público de vocês cada vez mais, a evolução dessas pessoas cada vez mais, querendo a facilidade e, ao mesmo tempo, eu li uma expressão que eu amei na missão, acho que foi na missão de vocês, ou na descrição sobre a Lugo, falando que é o seguinte... você sentir que a casa, né, o apartamento alugado é um lar, né? Às vezes as pessoas julgam o apartamento alugado, não é meu, né? Mas ali vocês estão no processo de ajudar a pessoa a sentir que é um lar, é sim, né? É seu lar, né? E isso é muito interessante. Então eu queria muito ouvir uma mensagem final de vocês, Rodrigo, Reinaldo, o Luft e depois o Sânzio, para a gente ir fechando. Eu acho que grandes desafios, né, requerem pensamento sistêmico e soluções simples, né? Acho que o Rodrigo comentou aí que a frase do Da Vinci, né? Eu acho que essa é a mensagem final, né? Eu acho que a MRV tem um pouco de grandes desafios e tem pessoas com cabeça boa pensando em soluções simples. E essa receita tem dado muito certo. Obrigado aí pelo convite aí de participar do evento. Vamos para a fase 2 aí do Marketplace com a Lugo aí. Rezende. Bom, obrigado também pela oportunidade. Esperamos ter uma nova rodada em breve, com a evolução desse projeto. Esse projeto está só no começo de uma longa jornada. Que bom que já começou bem, com o pé direito. Esse é um bom sinal. Eu queria destacar a importância das pessoas nos projetos. Às vezes a gente fala de tecnologia, a gente esquece de falar das pessoas. Exatamente. Pessoas que direcionam, as pessoas que coordenam, que incentivam, que motivam, que controlam, né, que dão vida às coisas. Então, e uma das grandes características da MRV é valorizar as pessoas, valorizar o time. Sem esse time, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Esse projeto só está dando certo porque tem pessoas muito boas por trás. Né? Então é por causa disso. Então, obrigado aí pela oportunidade. Estou sempre à disposição, querendo fazer mais uma live, mais um encontro. Vai ser um prazer. Tá bom? Obrigado. Luft. Bom, eu queria agradecer o convite, né, gente? Eu acho que o maior aprendizado que a gente teve aqui na Lugo, né, é a gente buscar os ganhos rápidos, né? Eu acho que é o que eu comentei no início, né? A gente buscar a perfeição, a gente nunca vai encontrar ela, né? Porque tem gente o tempo inteiro dando ideias novas para complementar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem muito enraizado hoje na MRV, né? Vamos colocar o mínimo possível viável no ar, né? Qualidade, óbvio, né? Testado, validado, em linha com o nosso cliente, com o nosso propósito, nosso conceito, né? Mas a gente tem que ser focado nisso, né? A gente não pode se desviar, porque é fácil, né? Daqui a pouco a gente já está discutindo
a perfeição da coisa, né? E a perfeição ela não existe, né? A gente tem o tempo inteiro buscando ali aperfeiçoar o que a gente já tem. É isso, muito obrigado. Sensacional. Sâncio? Bom, gente, primeiramente, falar o quê, né? Depois de tudo isso que vocês falaram super bem, né? Não dá para complementar nada, e agradecer e passar uma mensagem que para a gente do Grupo LPJ, da Make, o que a gente valoriza muito é a parceria, né? E parcerias de verdade, de longo prazo, de intimidade. Poxa, eu acho que o projeto da Lugo, ele representa o máximo de intimidade com o cliente, aonde você se incorpora como sendo o cliente, né? Eu acho que vocês são um pouco testemunhas disso aí, que a todo momento não tinha uma relação fornecedor-cliente, tinha uma relação Lugo, somos Lugo, né? E eu acho que esse comprometimento, ele energizou tanto a equipe, que falando de pessoas, né, Rezende, e assim, essa energia foi tão construtiva, ela foi tão sinérgica, que levou a esse resultado, né? E esse eu acho que é o propósito, né? Fazer aquilo que faz sentido, entregar valor recorrente, né? Que desde 2 meses do projeto a gente começou a entregar valor, né? E só agradecer a participação de vocês, essa oportunidade de fazer a Lugo nossa com vocês, né? Obrigado mesmo, assim, acho que a gente tem temas para várias lives seguintes aí, explorar um tanto de tecnologia ainda, um tanto de metodologia, um tanto de business e novos negócios que estão vindo por aí, e com certeza a gente vai estar junto e torcendo e fazendo isso acontecer. Obrigado, foi um prazer enorme, muito respeito por vocês, obrigado mesmo, abraço. Obrigado, Carol. Sensacional, um abraço. Acho que não teve papo mais construtivo do que esse. Tem muito chão pela frente, hein, Sâncio? Muita conversa para a gente fazer ainda. É isso aí.